Olá, povo de Deus, bom dia! Paz do Senhor Jesus. Esse amigo que vos fala nessa manhã gloriosa de hoje, de segunda-feira, Pastor Leandro, passando para abençoar o seu dia, orar com você, por você e deixar uma palavra para fortalecer o seu coração. Olha, independente daquilo que você estiver enfrentando, tenha fé, creia. A fé, ela produz força. A fé te dá esperança. A Bíblia diz que o Abraão creu contra a sua própria esperança. A fé é convicção. A fé é certeza. Amém? Bem simples para você entender. Às vezes você pode falar para mim assim, pastor, mas a situação está assim, pastor, a saúde está assim, a situação está assim. Olha, ela pode ser crítica, difícil, mas a Bíblia diz para nós que tudo é possível ao que crê. Então, se eu creio, é possível. Então, tudo é possível ao que crê. Então, se eu creio, me é possível. Amém? Tudo é possível ao que crê. Então, se você crê, essa situação qual você está enfrentando, passando, ela é solucionada. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração e eu vou compartilhar uns 2, 3 versículos com você aqui e nós vamos junto aprender com Deus. E você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai fazer o papel do ídio. Lembra que a Bíblia fala que Deus fazia maravilhas pela mão do apóstolo Paulo? Deus vai fazer maravilhas através de mim, através de você, sendo usado por Deus. Às vezes essa mensagem ela chega na vida de uma pessoa que está sem força, desesperada, desanimada, com uma opressão. E você vai ajudar essa pessoa a levantar. Porque a palavra de Deus, ela tem poder de levantar a pessoa que está caída. Amém? Vamos fazer uma oração? Grandioso Deus e soberano Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus Todo-Poderoso, nessa manhã, consagrando, ó Deus, a nossa vida ao Senhor, colocando, ó Deus, diante do Senhor, a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, a nossa fonte de renda. Ó poderoso Deus, envia a tua palavra. Lázaro estava morto naquela sepultura e o Senhor disse, Lázaro, vem para fora. E ele se levantou. Meu Deus, em nome de Jesus, levanta aquele que está caído. Vem com a tua força, vem com o teu poder, desde a planta dos pés ao alto da cabeça dessa pessoa, em nome de Jesus. Revigora a força. Abre os olhos do cego, o ouvido do surdo. Senhor, dá entendimento para aquele que te busca nessa manhã. Vem, Deus, passando com fogo consumidor na mente, no consciente, no subconsciente, no intelecto da mente, sistema nervoso, emocional. Essa pessoa que está numa opressão maligna, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. E que o teu poder, Pai, levante aquele que está prostrado em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Filipe. E aqui o contexto é muito grande. Ele vai falar uma exortação para que aquela igreja guardasse dos maus obreiros e a cultivar todos o fruto do Espírito. É uma orientação do apóstolo Paulo para que eles guardassem dos maus obreiros, ou seja, lembrando que o apóstolo Paulo vinha, fundava a igreja, deixava a liderança ali, porém vinha e começava a infiltrar os maus obreiros, maus líderes, que começavam a trazer doutrina, trazer ensinamento que ia corrompendo aquela igreja que tinha recebido o Espírito pela fé. Nós recebemos o Espírito Santo pela fé, mas era colocado doutrinas e ia corrompendo. Não é diferente no dia de hoje. No dia de hoje é colocado umas coisas junto com o Evangelho, misericórdia. Você sabe que toda seita, ela não aceita somente o Evangelho como para salvação. Não, é o Evangelho e mais alguma coisa. É o Evangelho e mais o livro daquele fundador. Se você não fizer isso, não, meu irmão. Nossa Deus, só Jesus para nos ajudar. Mas vamos lá, vamos aprender com Deus. Vamos falar da palavra de Deus que é melhor. Filipenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijei no Senhor. O que é regozijar? Se alegrar.
O Paulo dizendo, se alegre no Senhor. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas e é para a segurança vossa. Sabe o que o Paulo está dizendo aqui? Olha, eu não me aborreço, eu não me entristeço de tornar a escrever novamente para vocês. De tornar a escrever, de ser repetitivo. Isso é para a segurança de vocês. Olha o que o Paulo fala. O Paulo diz que ele sendo repetitivo, ou seja, sendo repetitivo, ele não se aborrecia com aquilo, porque ele via como algo para ele bom, para garantir a segurança daquela igreja, daquele povo. É mais ou menos, às vezes a pessoa fala, pastor, parece que o senhor está repetindo quase a mensagem 2 vezes no mês. Você vê que às vezes Deus está voltando a falar de novo. Você lembra quando Deus deu o sonho para Faraó? O Faraó vai e procura alguém para revelar o sonho. José vem e José revela, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E Deus repetiu o sonho porque ele tem pressa. Se você vê que Deus está repetindo, batendo na mesma mensagem, na mesma tecla, ele tem pressa que aquela pessoa corrija. É isso que o Paulo disse. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas, é para a segurança vossa. Então você vê o cuidado do Paulo para com aquela igreja. Irmãos, falta pastores que tenham esse cuidado por almas. Você subir no altar e ver almas ali, ver pessoas que você quer ensinar, porque o inimigo da nossa alma, a Bíblia diz que ele é astuto. O Paulo escreveu à igreja de Éfeso, ele diz assim, nos demais irmãos meus, fortaleceis na força do Senhor, do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então Paulo manda a igreja de Éfeso se fortalecer no Senhor, que é a palavra dele, é alimentar da palavra, é ler a palavra, é aplicar a palavra na sua vida, ou seja, colocar em prática a palavra, certo? E você se fortalece. Aí ele fala, revestir de toda a armadura. Às vezes você está me ouvindo, você é um pedreiro, você é um construtor, você é uma pessoa que vende material de construção, você já fez uma casa, você sabe o que é um revestimento. Você reveste uma parede para não passar umidade, para proteger aquela parede. E a Bíblia fala para nós revestir de todas as armaduras de Deus. Então Deus nos dá armadura para nos revestir espiritualmente. O diabo quer atacar a mente e ele fala do capacete. O capacete é você guardar os teus pensamentos, é você proteger os teus pensamentos, saber discernir a seta maligna, guardar o teu ouvido, porque as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia fala da sandália, que dessa sandália aqui do nosso pé, não. Está falando sobre você andar pela palavra, você não é ferido. Ele fala da espada, não está falando de uma espada física, ele está falando da palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele fala da fé, que a fé é um escudo para proteger os dardos inflamados do maligno. Ele fala do cinturião, ele fala da couraça da justiça. São tudo armaduras que Deus nos dá para nos proteger do nosso inimigo. Amém? Continuando, não me aborreço de escrever as mesmas coisas, é para a segurança vossa. Aí ele vai dar o que é para guardar. Guardai-vos dos cães, guardai-vos do mau obreiro, guardai da circuncisão. Então ele fala para nós aqui 3 coisas que nós devemos guardar. Primeira, guardar dos cães. Vai, pastor, tem que tomar cuidado com os cachorros? Tem que tomar cuidado com os cachorros, guardar dos cães. Como a Bíblia, ela se responde tudo, eu vou ler para você na Bíblia, para você aprender. Quem são esses cães que o apóstolo Paulo está falando? Coitado dos cachorros, né? Tem cachorro brabo, mas não está falando desses cachorros. Eu vou ler para você. O povo de Israel, ele foi exortado muitas vezes, e principalmente os profetas, os falsos profetas. Deus fala assim, Isaías 56, o versículo 10, diz assim: todos os seus atalaias são cegos. O que é uma atalaia, pastor? Toda cidade tinha uma torre e esse atalaia é o vigia. Ele via o perigo e ele gritava, ele tocava, ele dava o sinal, avisando as tropas, avisando a cidade que o inimigo envia. Então, ele dizia, todos os seus atalaias são cegos. Trazendo para nós, quem que é um atalaia hoje? O pastor. E o que cega esses homens? Dinheiro, fama, riqueza. E eles não começam a anunciar o perigo de morrer no pecado, morrer na prostituição, morrer na idolatria, morrer na feitiçaria, morrer no adultério, morrer no homossexualismo, na lesbianidade, morrer numa vida promíscua.
Da mesma maneira, Paulo disse, guardai-vos dos cães. Quem que são esses cães, pastor? Esses cães são os atalaias. Quem são esses atalaias? Vou continuar lendo para você aprender. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, que não pode ladrar, latir. Andam adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar, cochilar. Estes são cães gulosos, não pode fartar-se. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Quem são os cães, pastor? São os pastores que não anunciam a verdade, que não falam do pecado, que não falam que se nós não vivermos uma vida de santidade, de comunhão com Deus, nós não vamos entrar no reino do céu. Mas a Bíblia é muito bem clara em dizer por que eles são cegos, por causa da ganância. Por causa da ganância. São gananciosos, são homens, todo líder espiritual que não leva a verdade. Às vezes você está aí e fala assim, não pastor, mas eu não sou crente. Qual religião você é? A Bíblia diz para nós que existe 2 caminhos, meu irmão. O céu e o inferno. Existe um só Deus e um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Existe deuses por aí afora. Existe muito deuses. Tem religião que tem um Deus para cada dia da semana. E aí? Mas eu estou falando do Deus Criador dos céus e da terra, que um dia eu e você vamos estar diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. E todos hão de comparecer diante do tribunal de Cristo. Toda língua confessará que o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, e vai drobar o joelho diante dele. Então, quando ele fala guardais dos cães, você sabe que os cães, que ele está falando, guardai-vos dos cães. Você sabe que ele está falando do falso pastor, daquele líder religioso que não late, porque o cachorro latiu, você sabe que ele está dando o quê? Um sinal. O cachorro latiu, é um sinal. Mas aí o pastor não alerta o perigo de andar numa vida errada, de uma vida fora da palavra de Deus. O que mais que o Paulo falou? Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. O mau obreiro, aquele que está liderando, daqueles que está conduzindo. A Bíblia diz para nós que não é maravilha Satanás transfigura em anjo de luz. O Paulo falou assim, guardai-vos dos maus obreiros, daquelas pessoas que estavam na obra, ali que estavam se corrompendo. A gente tem que nos guardar do mal, daquele que é mal, daquele que faz o que é errado, daquele que é contrário da palavra. E guardai-vos da circuncisão. Porque esses homens entraram na igreja e começaram a falar que eles tinham que circuncidar. Deixa eu explicar para você o que é circuncisão. Naquela época, antes de Jesus vir, todo macho, todo homem, com 8 dias, ele era circuncidado. Era a aliança que Deus fez com Abraão. Na ponta do órgão masculino, era cortado o crepúsculo, aquela pele. Essa era a aliança. Quando Jesus ele veio e ele instituiu a nova aliança, isso foi tirado. Porque essa aliança não é mais dessa maneira. Ali, essa circuncisão é feita no espírito. É feita no espírito do homem, não é mais na carne. Mas aí, o que aconteceu? O Paulo deixou a igreja, fundou a igreja em Cristo, só que aí vai entrando doutrinas, dizendo que eles tinham que circuncidar. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Gálatas, capítulo 3, diz, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou? Quem seduziu vocês? Começasse bem, começasse no Espírito, terminasse na carne. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí o Paulo fala, se vocês deixarem circuncidar, vocês estão obrigados a cumprir toda a lei. Aí você fala para mim, pastor, mas o que tem a ver isso comigo nos dias de hoje? Simples, irmãos. A circuncisão fala da carne. Hoje as pessoas pensam que para ser salvo, para alcançar bênção, eu preciso fazer penitência, e para Deus fazer eu preciso fazer isso. Não, basta eu crer. E o Paulo diz assim para nós assim, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito, e nós gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne,
Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que na lei há, irrepreensível, mas que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Então o Paulo falou assim, olha, se alguém pudesse se gloriar na carne, eu era porque eu era hebreu e tal, fui falando, circuncidado há 8 dias, o Paulo falou, eu podia se gloriar na carne, mas o que eu fiz? Eu repudiei isso, eu tive isso como perda, por causa de Cristo. Aí ele diz, mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa achegar à ressurreição dos mortos. Aí ele continua dizendo, não que eu esteja alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que ficam para trás, avanço para que estão diante de mim. O Paulo dizendo assim, olha, eu deixei isso tudo para trás. Se para mim é como esterco, para mim alcançar Cristo, pela fé, alcançar a ressurreição. O alerta para mim e para você hoje, cuidado para o diabo não roubar a tua fé, cuidado para você não sair do caminho, atente para aquilo que a Bíblia está falando, guarde dos cães, guarde do mau obreiro e guarde da circuncisão, guarde da carne. A Bíblia diz que quem está na carne não pode agradar a Deus. Romanos 8:8. Todos que sois filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Deus te abençoe, forte abraço, que Deus possa te abençoar você mais ainda poderosamente. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar a vida deste meu irmão que está me ouvindo agora. Deus, do alto da cabeça dele, a planta dos pés, toca com teu poder. Na autoridade, no poder que é no nome de Jesus, eu digo mal, eu digo dor, eu digo caroço, nódulo, infecção, tumor, opressão, na mente, no consciente, no subconsciente, no intelecto da mente, soia e não volte mais, em nome de Jesus. Deus te abençoe, forte abraço.